Tinha dito, e como gosto da expressão e registei-a, agora não tenho outro remédio senão usá-la. E organizem-se porquê? O Sr. Deputado Herberto Rosa considerou na sua intervenção, de uma forma, enfim, desplicente e menorizadora, o ponto 3, que é um aditamento ao artigo 50 da Lei de Finanças Regionais de 2007, renumerada como 62 na Lei de Finanças Regionais de 2010. Esse aditamento número 3, que o Sr. Deputado aparentemente considerou de menor importância, é exatamente o ponto que o Sr. Presidente do Governo Regional considera essencial garantir que não se toca. Portanto, alguma coisa se passa porque há aqui alguma confusão ou algum desacordo. Está escrito textualmente no parecer que eu tenho aqui, que é exatamente, e vou repetir, o ponto número 3 que diz: as receitas fiscais pertencentes às regiões autónomas nos termos da Constituição, dos estatutos político-administrativos e da presente lei, não podem ser afetas às autarquias locais sediadas nas regiões autónomas no âmbito do regime financeiro estabelecido para aquelas. Não deve este aditamento, este número 3 do artigo 62º da Lei de Finanças Regionais de 2010, diz o Sr. Presidente do Governo Regional, não deve ficar suspensa durante o período de vigência da presente proposta de lei. Qual é a presente proposta de lei? Lei de Meios, a chamada Lei de Meios, para não pôr em causa as transferências da participação variável de 5% do IRS para as autarquias locais sediadas na região. Portanto, parece-me que há aqui qualquer tipo de confusão, porque a preocupação do Sr. Presidente do Governo Regional é, para o Sr. Deputado Herberto Rosa, pelo menos aparentemente, foi assim que interpretei as suas palavras, um aditamento de sumenos importância. Diz o Sr. Vice-Presidente que é um erro crasso, é um erro de interpretação crassa esta proposta de lei, ou proposta de lei do Bloco de Esquerda. Mais uma vez, qualquer coisa não bate certo, porque ao seu lado está sentado o Sr. Presidente do Governo Regional, que, volta a repetir, pensa de uma maneira diferente. Mas o organizem-se também vai para aquela bancada, porque aquilo que os senhores, afinal, deram com uma mão quando defenderam a nova Lei de Finanças Regionais, em 2010, estão agora a tirá-la quando não concedem que seja reposta a vigência na Lei de Meios do artigo 62º, que é aquilo que esta proposta de lei do Bloco de Esquerda pretende. E, Sr. Deputado António Marinho, não vale a pena fazer demagogia de que quem pretende agora uma alteração desta lei de meios, que não é uma alteração, é apenas a reposição de vigência de um artigo, está contra a solidariedade com o povo madeirense, porque isso é demagogia e não lhe fica bem, Sr. Deputado. Ninguém nesta Assembleia, ninguém noutro Parlamento qualquer deste país foi indiferente ou é indiferente àquilo que se passou. E todos nós fomos e continuamos a ser solidários. Mas solidariedade é uma coisa e direitos é outra. E convém não confundir as duas. E, portanto, quando o senhor faz, permita-me a expressão, Sr. Deputado, esse choradinho é de uma demagogia que não lhe fica bem. Por outro lado, a Lei de Finanças Locais. Claro, é muito oportuno agora trazer à colação a Lei de Finanças Locais. E porquê? Porque são exatamente os dois maiores partidos, o PS e o PSD, os partidos que votaram na Assembleia da República contra esta alteração proposta pelo Bloco de Esquerda, que também não querem, como é público, notório e conhecido, mexer na Lei de Finanças Locais. Agora, nunca. Os senhores têm-no dito publicamente. Aliás, já tiveram perto de o fazer, mas depois zangaram-se, desentenderam-se e voltou tudo ao princípio. Não vão mexer na Lei de Finanças Locais. Mas agora é conveniente atirar esta circunstância para uma eventual alteração da Lei de Finanças Locais, ou seja, para as calendas gregas. Finalmente, eu agradeço, finalmente um bocadinho só mais comprido, eu agradeço penhoradamente, enfim, as lições e os esclarecimentos que tanto o Sr. Deputado Herberto Rosa como o Sr. Deputado Pedro Gomes tentaram e deram, com certeza, eu aprendi muito, mas eu aconselho os senhores deputados a dizerem isso, nem que seja por escrito ou por fax, ao Sr. Ministro das Finanças,
quando ele voltar novamente a dizer na Assembleia da República, e não deve faltar muito, basta chegarmos à discussão do Orçamento de Estado para 2011, tal como disse no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2010, e vou citar o Sr. Ministro: não venham pedir ao Governo da República que pegue no IRS dos portugueses do continente para levar às regiões autónomas, queria ele dizer. Quando deve ser o IRS das regiões a suportar essa receita dos municípios? É isso que está na lei das finanças locais e é isso que nós estamos a cumprir e que continuaremos a cumprir. Mandem um fax com os vossos esclarecimentos para ver se ele é sensível a isso. Por outro lado, aquilo que para uns na República, para o PS e para o PSD, foi um acordo histórico entre José Sócrates e Alberto João Jardim, esta lei de meios, e, portanto, não se mete nela, não se mexe, foi um acordo histórico, fica para a história, de facto fica. Aqui digo, foi para os senhores também Partido Socialista e Partido Social Democrata. Partido Socialista, tem dias, Sr. Presidente. Aquilo que para uns foi um acordo histórico, para outros, aqui, para o tal PS Açores e para o PSD Açores, é um erro de interpretação jurídica. Na realidade, nós registramos. Já agora, que fique para a história, já que estamos a falar em acordo histórico, que só o Partido Socialista e o Partido Social Democrata é que têm esta interpretação, aqui e na República. Portanto, estão de acordo, não há aqui uma diferenciação, mas são os únicos. Os outros partidos pensam, de facto, de uma maneira diferente. Eu gostaria que nós não chegássemos ao final do ano a dar razão à chamada de atenção que o Bloco de Esquerda está a fazer e pretende fazer, assegurando e salvaguardando os direitos dos municípios desta região, quando se voltar a discutir o Orçamento de Estado para 2011. Esperamos, fazemos votos para que nos enganemos. Mas, entretanto, queremos dizer claramente aos açorianos e às açorianas, e sobretudo aos municípios desta região, que os seus direitos e as suas transferências não estão salvaguardados, não estão assegurados. E também esperamos bem que, mais dia menos dia, não venhamos novamente a ter que criar medidas de apoio às empresas a quem as autarquias da região têm dívidas, como é o caso que nós fizemos em março de 2010, porque este dinheiro, que os senhores dizem que é tão pouquinho que não faz diferença nenhuma, basta ouvir os autarcas desta região, mesmo os do Partido Socialista, para perceber que isso não é verdade. O dinheiro faz falta, sim senhor. Portanto, basta ouvi-los para perceber que esse dinheiro é fundamental também para que as dívidas às empresas não sejam da monta que são e não ponham em causa tantas empresas nesta região. E, portanto, nós lamentamos que a vossa decisão seja essa, nós continuamos convencidos que a razão está do nosso lado e mais cedo do que tarde, infelizmente, a história e a vida nos vai dar razão. Muito obrigada. Tem a palavra.